Quando eu descobri que ia ser pai pela primeira vez, eu me lembro assim perfeitamente do sentimento. Foi um sentimento que, apesar de eu e minha esposa nós já estarmos naquele momento pensando no primeiro filho, já estar ali conversando, era uma coisa que a gente já queria. Foi uma ansiedade muito grande, foi um baque muito grande no sentido de que, primeiro, aquela felicidade, depois aquela euforia de uou, que responsabilidade, né? Muito bem, e eu lembro que minha esposa começou a chorar, a gente estava ali na cama, ela tinha acabado de fazer um teste de farmácia ainda, depois em seguida a gente já foi fazer o teste, o exame de sangue, mas eu tive duas reações, uma externa e outra interna. A externa foi assim: amor, te amo, tá tudo bem, é isso aí, né? Quis dar aquela segurança pra ela. E a interna foi: eita. Ah, e não esquece, deixa um comentário aqui pra mim, curte esse vídeo pra que ele possa alcançar o maior número de pessoas possível. Porra, né? Será que? E agora, né? Porque por mais que nós estávamos já no momento ali do nosso relacionamento de querer realmente, tava brotando esse desejo de ter mais alguém ali naquela família, de iniciar uma família de fato. Poxa, ter um filho é algo desafiador e ponto, né? Mas era um desejo nosso. E, né, o nosso primeiro filho, ele veio quando? Nós ficamos sabendo que ela estava grávida, se eu não me engano, no comecinho de fevereiro de 2021. E em março de 2021, o mundo inteiro fechou. Por que mesmo que o mundo inteiro parou em março de 2021? E nós tivemos um filho no auge, né, de uma das maiores crises sanitárias da humanidade. E em seguida nós tivemos mais um filho. Nós tivemos dois filhos durante essa crise sanitária, né? Não posso dizer o nome aqui, senão a própria rede social me derruba. Mas eu quero falar sobre paternidade conservadora, né? E sobre ser um homem conservador e em que contexto entra isso aí nessa história de se tornar pai nesse momento. Assim que eu descobri que eu ia ser pai, eu sempre fui muito neurótico em relação a algumas coisas. Eu gosto de ter segurança em relação àquilo que eu vou fazer. E eu comecei automaticamente a buscar nas redes sociais, primeiramente, páginas, perfis, grupos de pais, né? Que compartilhavam experiências, que trocavam ideias, que trocavam vivências, para que eu pudesse ver a experiência de outras pessoas que já passaram por aquilo, para eu ver o que estava me esperando, né? O que estava me aguardando ali. E comecei a pesquisar de todas as formas, a ler artigos, a buscar vídeos no YouTube, enfim. Mas o que mais me impactou, eu entrei em grupos de WhatsApp, entrei em grupos no Facebook, páginas de Instagram, e eu não consegui encontrar uma única página que pudesse me contemplar de fato, que pudesse me trazer uma certa segurança no sentido de, caraca, olha aqui, são essas experiências das quais eu quero me alimentar e compartilhar. Por quê? Porque eu encontrei páginas, e páginas grandes, inclusive, que estão aí, que fazem sucesso, né? Que falavam de uma paternidade, que compartilhavam o ser pai, o ser homem, de uma maneira muito feminina. Muito feminina. Então, eu observei uma tendência porque eu devo ter entrado ali entre grupos de WhatsApp e grupos de Facebook, umas 10, 15 páginas, e a tendência que eu observei era que havia uma desmasculinização da figura do pai, do marido, né? Então essas páginas, elas se autoalimentavam com relatos onde o homem, ele, provavelmente com baixíssimo testosterona, servia a sua mulher quase que se tornando outra mulher. E eu vou pegar pesado mesmo porque é realmente o que eu senti. Então, eram experiências como: agora eu sei o que a minha mulher sente, comecei a tratá-la de tal forma e assim tá difícil porque eu tive que mudar a minha forma mais bruta de ser, mais agressiva, mais isso, mais aquilo. E vamos lá que eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre isso. Não tô dizendo que o homem tem que ser agressivo, que o homem tem que ser bruto, mas parte da natureza do ser humano homem, do ser biológico homem, é também essa agressividade, essa brutalidade, né? Que é necessário que haja um equilíbrio, né, entre tudo isso, mas essa agressividade, essa brutalidade também nos dá esse ímpeto, essa ânsia de sair e conquistar o mundo para nossa família e garantir o pão de cada dia e, enfim, e fazer o que for preciso pela nossa família, tá? Então isso faz parte. E o que eu observava nesses grupos era justamente o contrário, era um discurso que tentava tirar do homem um certo nível de força, de virilidade, enfim, de tudo aquilo que é natural ao homem, que é natural à biologia do ser humano homem. Aquilo no primeiro momento não me. Eu não me dei conta no primeiro momento que eu estava indo por um caminho. Que provavelmente me tornaria em um pai feminino. Um pai feminino. Que é o que eu considero esses pais que eu vi ali naquele grupo. São pais femininos. Tá? E eu não acredito que um pai tenha que ser feminino. Tenha que ter comportamentos femininos. Tenha que ter, né? Eu ouvi esses dias na live de um artista
que polemizou muito, saiu nos jornais, ele falando sobre o fato de que, olha, ser homem muitas vezes é você ter que guardar o seu choro para que a sua família possa chorar. Esse tipo de frase, de argumento dentro desses grupos que eu passei a conhecer é quase que uma ofensa. Que papo é esse? O homem tem que ser sensível, tem que chorar. O homem tem sim que abrir os sentimentos, tem que... E eu não estou dizendo que o homem não tem que chorar, que o homem não tem que abrir sentimentos, que o homem não tem que ser sensível. Mas com toda certeza, ele tem que ser o menos sensível da casa. Ele tem que ser o que menos chora na casa. Ele tem que ser o primeiro a bater no peito e a dizer, calma, tá tudo bem, mesmo que ele ainda não tenha encontrado o caminho para garantir que esteja tudo bem com a família dele. Mas é papel do homem, é da natureza humana buscar a solução, resolver o problema. E eu percebi que esses grupos tentavam colocar homens e mulheres no mesmo patamar. Então eles davam orientações sobre, olha, descobriu que vai ser pai? Faça isso, faça aquilo. Na hora do parto, faça isso, faça tal coisa, faça aquela outra coisa. E todas as orientações que aqueles grupos davam para os pais de primeira viagem, ou para pais mais velhos que estavam ali buscando um apoio porque estavam perdidos na sua paternidade, eram orientações que tiravam do homem toda a sua virilidade. Tudo aquilo que o faz ser único, assim como a mulher é única. Nós precisamos de homens masculinos, viris, agressivos. Agressivos no sentido de fortes, física, psicológica, emocionalmente. É necessário que haja um equilíbrio. Quando eu falo de agressividade, eu não tô falando do escroto que bate, que ofende, que ameaça a sua esposa. Esse cara é um bandido, tá? Eu estou falando de um homem que sabe se impor. De um homem que sabe ser viril, respeitoso, cavalheiro. Que sabe garantir à sua família tudo aquilo que ela precisa. E um homem frágil, ele não é frágil só fisicamente, ele não é frágil só emocionalmente, ele não é frágil só diante de desafios, ele é frágil em tudo. Então eu percebi que esses grupos, eles alimentavam essa fragilidade ao invés de alimentar no homem aquilo que o diferencia da mulher. Homens e mulheres são diferentes e ponto. Ponto. Ambos se complementam, nós precisamos, a sociedade precisa tanto do homem quanto da mulher. Só que ambos têm papéis diferentes nessa sociedade. A mulher é diferente do homem. E hoje nós observamos grupos que tentam igualar as relações entre homem e mulher, que tentam dizer que homens e mulheres são iguais, que homens e mulheres têm condições de fazer as mesmas coisas quando não têm. Eu tenho muitas coisas dentro do nosso lar que a minha esposa faz milhares de vezes melhor do que eu por uma condição biológica, por uma condição instintiva. E vice-versa, tá? Tem uma imagem muito bacana. Tem uma frase eu não assisti o programa, mas é de um Masterchef, depois eu fui entender. Vocês devem ter visto já esse vídeo, onde era uma competição no Masterchef e a menina estava tentando abrir o pote de um picles, alguma coisa assim, ela não conseguia. E o pai dessa menina que estava ali participando da competição estava na plateia. O pai sussurra e a câmera pega. Traz aqui que eu abro. E ela tentando. E ela vai lá e leva pro pai abrir. O pai abre, a plateia fica... Nossa, isso é o exemplo da paternidade, da masculinidade, e o feminismo pula dessa altura quando vê algo assim. Por quê? Por quê? Ah, você tá dizendo que essa menina, que essa mulher não tinha condições de abrir um pote de picles? Ou que ela é fraca, que a mulher é fraca e o homem é forte? Bom, primeiro, biologicamente, evidentemente, os homens são mais fortes do que as mulheres. E ali, eu tô falando de algo que é simplesmente fantástico. É o pai dizendo, vem cá, filha, deixa que eu te ajudo. Pai é proteção, é segurança, é força. Não que a mãe não seja tudo isso. Mas essa é uma característica predominantemente masculina, como existem as características predominantemente femininas. E quando eu entendo tudo isso, aceito tudo isso, que existem diferenças entre o homem e a mulher, eu tenho que entender que existem diferenças entre o pai e a mãe. Nós vivemos tempos sombrios, tempos difíceis, onde grupos políticos de todas as formas e em todos os espaços tentam acabar com essas diferenças por meio de uma série de narrativas. Quanto mais eu faço isso, mais eu bagunço a cabeça dos filhos, das crianças. Entendem? Então, ser um pai conservador, primeiro de tudo, é entender que a nossa família vem em primeiro lugar, para além de muitas outras coisas, mas é entender também que existe uma diferença muito grande entre a relação do filho com o pai e do filho com a mãe. Que diferença é essa? Qual é essa relação? Qual é o meu papel enquanto homem? Como eu vou ensinar os meus filhos a regularem a sua agressividade? Como eu vou ensinar os meus filhos a lidarem com os seus desafios? O homem tem uma forma de fazer isso, a mulher tem outra e os filhos precisam de ambas. Entender-se como um pai de valores é aceitar essas diferenças, buscar acentuá-las, deixar essas diferenças cada vez mais claras de maneira respeitosa e assumir-se. Um pai de valores, um pai conservador. Se você não tem essa clareza, você vai permitir sempre que qualquer grupo
Tire de você aquilo que é teu, o teu poder de pai, o teu poder de marido. E é nesse sentido que eu quero te deixar aqui um convite, para que eu possa compartilhar com você um pouco mais da minha experiência nesse processo da minha paternidade, onde cada vez mais eu fui me colocando como o exemplo dos meus filhos, em especial dos meus meninos. Porque não há nada mais forte na hora de se ensinar um indivíduo do que o meu exemplo. O exemplo de pai, de força, de provisão. Muitas vezes você que está sofrendo, que está numa depressão, que está deprimido, que está num momento de fraqueza, será mesmo que é só esse momento, que é só essa crise, que é só isso? Ou falta algo aqui dentro? Falta se assumir um homem conservador, um pai de valores, para que você tenha energia para enfrentar tudo isso? Eu quero deixar um convite para que você conheça um pouco mais dessa história, como eu trilhei esse caminho, e principalmente para que você possa aprofundar o que é ser conservador, o que é ser um homem conservador, um marido conservador, um pai conservador. Um homem de valores inegociáveis diante dessa sociedade, para que não importa o que aconteça, você, como um homem de valores, não importa o tamanho do desafio, que você tenha a clareza de que enquanto líder, enquanto homem, enquanto pai, enquanto marido, você vai fazer o que for preciso para que a sua família sempre esteja bem. Então vem comigo aprofundar essa masculinidade, essa paternidade conservadora. Eu preparei um curso fantástico, onde você vai entender o que é ser conservador, ou vai aprofundar o seu conhecimento sobre o que é ser conservador e o que nós estamos querendo conservar. Onde você vai entender por que ser conservador e quais os desafios de uma educação conservadora nos dias atuais. E por fim, vamos falar sobre o pai conservador na prática e como formar meninos e meninas, como formar filhos de valores para o futuro. Se você tiver assistido esse vídeo através de um anúncio que apareceu para você, clique em Saiba Mais e vem saber como participar, ou se você só viu passar aqui sua timeline, clica lá no meu perfil, clica no link da minha bio e se inscreve lá no link sobre paternidade conservadora. Eu aguardo você. E mais uma vez, não esquece, curte aqui esse vídeo, deixa um comentário, deixa um relato, marca e envia para quem mais precisa ouvir essa mensagem. Valeu!